Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme. Eu sou o Caio. E tá menos 10 graus, é Menos primavera 10. aqui em Calgary. É primavera. É primavera, tá menos 10 graus. A gente vai daqui a pouco entrar no carro para bater um papo sobre vale ou não a pena vir pro Canadá. Porque saiu uma pesquisa aí falando que não vale. É, o pessoal tá pedindo pra gente comentar essa pesquisa, hein? A gente trouxe dados, os dados já estão no carro, a gente vai comentar com vocês, a gente vai argumentar, contra-argumentar essa pesquisa. Então se você está interessado em vir para o Canadá, vamos conversar sobre isso? Vamos, Guilherme, porque o vento vai atrapalhar o áudio do microfone, né? Estamos seguros? O carro não vai escorregar, Caio? Tomara que não, Guilherme. Tá com pneu de inverno? Tá com pneu de Vamos inverno. ver, vira. Vamos ver. Deu uma escorregadinha. Então pega leve, porque a gente tem um papo muito interessante, uma conversa Sim. bem interessante sobre o Plano Canadá. Vamos lá, Guilherme. É o seguinte, saiu uma pesquisa dizendo que os canadenses vão embora do Canadá. A pesquisa diz o seguinte, a pesquisa do Ledger, é isso? Da Ledger. É. 3 em 10 imigrantes vão embora do Canadá nos próximos 2 anos. 3 em 10 imigrantes vão embora. Eu vi essa pesquisa, mostrei para minha esposa, mostrei para o meu marido, falei assim, ó, cancela o Plano Canadá, a gente não vai mais para o Canadá. Porque assim, até para dar um parâmetro, né? Para dar um parâmetro para a pessoa. Atualmente o que é? Qual que é a retenção de imigrantes que o Canadá tem? É de aproximadamente a cada 10, um sai. Né? 9 ficam. 9 ficam. Bastante, né, Caio? Bastante. Pô, de 10, 9 ficar é bastante. Pô, uma taxa de aprovação boa, Em né? 5 anos morando no Canadá, só um vai embora. É. Então assim, só que eles estão falando que, ó, entre os jovens imigrantes aí, parece que vai ser a cada 10, 3 vão vazar. Pessoal de 18 até 30 anos, né? A gente foi atrás disso. O pessoal mandou mensagem pra gente e falou, vocês precisam comentar a respeito disso. A gente falou, a gente vai comentar então. Vamos comentar? Vamos. Ó, a pesquisa dá 2 justificativas para isso acontecer. Custo de vida, a gente vai comentar sobre isso, e a parte de que eu não posso trabalhar na minha área profissional no Canadá. Essas seriam as 2 justificativas que fariam 3 a cada 10 imigrantes jovens sair do Canadá, ir embora do Canadá nos próximos 2 anos. Sim. Vamos primeiro falar de custo de vida, cara? Vamos, Guilherme. Porque é o seguinte, você dizer custo de vida, como a pesquisa falou, é algo muito genérico. A gente morou em Vancouver, agora a gente mora em Calgary. Aqui é um pouquinho mais frio que Vancouver. Só um pouquinho mais frio que Vancouver, né? Quanto que tá agora? Menos 10 Agora graus? tá menos 7. Menos 7? Menos 7. Só para vocês terem uma ideia, aqui o preço de aluguel é metade do preço. Então o custo de vida do Canadá varia muito. Aqui é metade. Uma casa aqui é 1/3 de uma casa em média, 1/3. O preço dá para comprar 3 casas aqui que vocês estão vendo, uma casa em Vancouver. Sim. Então, Caio, eu acho que isso é importante de comentar. Assim, eu pesquisei, eu fui atrás dessa pesquisa, tudo, vi diversas fontes, sabe? Fui atrás das coisas, até pra ver, assim, porque eu queria ver qual que a metodologia, porque, assim, a pesquisa foi entrevistada, foi proporcional aos imigrantes? Bom, a gente sabe que 49% dos imigrantes foram para Ontário. 49% dessas pessoas e você pegar Toronto, uma das cidades mais caras do Canadá. Foi 49% das pessoas que participaram da pesquisa estavam em Toronto. As outras, 15, eu acho que 14% estavam aqui em Alberta. Até para saber qual que é a proporção disso. Não dá pra gente saber isso. Não dá pra gente saber, eu não consegui encontrar essa informação. De uma forma, assim, não tá muito claro assim, qual que foi a metodologia utilizada. Porque se você fala que o imigrante quer sair por causa de custo de vida, provavelmente foram os imigrantes que estavam em lugares mais caros do Canadá que falaram isso, que nem Toronto e Vancouver. Exatamente. Se você perguntar aqui em Calgary, ninguém acha que aqui é o lugar mais caro do Canadá. Pelo contrário, né? A gente tá feliz de estar morando aqui em Calgary. Exatamente. Então, assim... Tirando essa neve, hein, Caio? Essa neve tá sinistra hoje. Dirige com atenção e cuidado, hein, Caio? Eu tô com muita atenção, Guilherme. Honre sua carteira de motorista, Caio. Okay. Gostou da frase? Eu vou não falar... tem muito o que eu fazer, assim. Eu tô dirigindo. Tem mais alguma coisa que você quer comentar sobre o custo de vida? Eu acho que pra quem acompanha o nosso canal sabe assim que não tem muito novidade de outra. O brasileiro sabe, o brasileiro também, o custo de vida no Brasil também não é dos melhores, né? Não, e outra, quando se fala de custo de vida, a pessoa quer sair, não sei o quê, você pega, por exemplo, qual que foi, inclusive, em termos de assim, nacionalidade, perguntaram pra quem isso? Se você é um americano
que tá aqui, você vai falar, e você de repente casou com uma canadense, você é um ou casou imigrante. com um canadense, você é um imigrante, um americano, você fala assim, você quer saber, ó, vamos pegar nossas malas, vamos cruzar a borda de volta aqui, a fronteira de volta, porque lá nos Estados Unidos as coisas, né, pelo menos onde que eu morava tá um pouco melhor. É diferente para outros países, entendeu? Né, em termos de economia. Tem tudo. país que a nacionalidade não quer voltar para o país de origem de jeito nenhum. Não. Né? Você vê entre os brasileiros. Vocês que seguem redes sociais de brasileiro, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, me fala quantos que estão voltando para o Brasil. Ninguém está voltando para o Brasil. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Exatamente. Então, assim, a metodologia da pesquisa, a gente teria que ter mais detalhes para poder ir a fundo nisso. Entendeu? Porque esse negócio aí, assim, realmente pode variar muito. Não é bem assim. E outra, a pesquisa, né, que eles disseram, assim, que tem a intenção, né? Intenção é uma coisa, né? Intenção é uma coisa, sabe? Se você quer saber, tô de saco cheio, eu vou fazer isso. Né? Eu tenho a intenção de aprender francês. Sim. Eu não tô dizendo que eu vou aprender francês. Não. É só uma intenção. Exatamente. Então é que negócio, às vezes a pessoa... E outra, ó, a gente passou aí por 2 anos, né? Foi complicado pra muita gente, né? Não foram 2 anos fáceis. E às vezes você tá, sabe no limite? Chegou assim, fala assim, você quer saber? Nem sei se eu vou ficar aqui também. E você fala isso, sabe, de uma forma assim... Não necessariamente você vai fazer isso. É que nem o nosso amigo Flávio. Teve um dia que ele ficou bravo e ele falou, vou cancelar a Netflix. Cancelou a Netflix. Agora ele não tem mais nada pra assistir. A gente passa o seriado do Netflix e ele fala, cara, eu não tenho Netflix. Eu não tenho Netflix. Porque foi no impulso ele falou isso. Exatamente. E foi no impulso que ele cancelou o Netflix, né? Então, obviamente, ele já tá arrependido. Até vamos colocar a hashtag Flávio volta pro Netflix. Hashtag Flávio volta pro Netflix. Porque a esposa do Flávio quer que ele volte pro Netflix. Que eles estão sem Netflix. Exatamente. Agora, Caio, olha só como que é interessante. Aqui não tá nevando nessa parte de Calgary, né? Pelo menos no asfalto aqui tá limpo, né? Sim. Vamos falar sobre acho que um dos pontos mais importantes que as pessoas estão dizendo, eu vou sair do Canadá, né? Quem respondeu a pesquisa, porque a minha profissão ela não é reconhecida no Canadá. Eu sou formado no meu país de origem, só que eu não posso exercer minha profissão aqui no Canadá. Você acha que isso é uma justificativa para falar assim, eu vou embora do Canadá? Não, porque você já sabe disso antes de vir. Na verdade, ou deve saber, né? Você deve saber isso antes de vir. É uma informação que tem como você saber disso. Basta, quem acompanha o nosso canal, sinceramente, nas últimas semanas, quantas vezes você ouviu a gente falando de profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas? Dá pra fazer um meme com todos os takes que você falou isso. É impressionante. Sabe, e a gente vem falando, né? A gente analisando tudo essa questão de imigração, que as províncias sabem que elas precisam mudar esse reconhecimento. Pô, a gente falou recentemente, teve um corte nosso de Quebec, a gente falando a respeito disso. O Ontário também, a gente teve um vídeo bombou aí uns meses atrás, também a gente falando que o Ontário estava querendo fazer isso. Então assim, não é uma novidade isso. Que você tem no Canadá profissões regulamentadas, não regulamentadas. Você chega aqui, tem uma certa burocracia para você poder exercer essa profissão. Então, assim, se você chega aqui sem saber disso, eu acho que dificilmente tem um brasileiro que chega aqui sem saber disso. As pessoas sabem. Né? E outra coisa, por mais que os governos falam a gente vai facilitar a entrada de profissionais estrangeiros, a verdade é que vai continuar com essas barreiras. É impossível você remover todas as barreiras. Imagina no Brasil, se no Brasil a sua profissão de repente pode chegar um gringo e começar a atuar nela. O gringo nem é formado no Brasil. Um advogado. Ele chega e ele fala assim, eu vou começar a advogar. O pessoal que é advogado no Brasil vai ficar bravo. Vai falar, não, que absurdo, ele precisa ser formado no Brasil. Sim, não é verdade? Precisa passar pelas provas aí, eu passei pelas provas de odonto, de medicina, de engenharia, de OAB. Eu também quero que o estrangeiro passe. Então, e esse estrangeiro precisa saber, né? Se vamos supor, ele vai pro Brasil, ele precisa saber falar português bem. Né? Porque é uma das coisas precisa saber falar português. Você tem que aqui... Caio, a verdade é a seguinte, não vai mudar isso muito, mas a notícia boa é que observe quem está aqui no Canadá, brasileiros que estão aqui no Canadá, muitos mudaram de profissão. Muitos foram para profissões não regulamentadas. Profissões que não exigem que você tenha necessariamente um diploma. E sabe qual é a verdade? Essas pessoas, elas têm um poder de compra muito maior que elas tinham no Brasil, trabalhando na profissão regulamentada deles no Brasil. Exatamente. Ganha mais do que no Brasil e o mais importante, né, sem querer converter. Né? Quando a gente fala de conversão, não pode converter. Poder de compra, com poder de compra muito maior, mesmo trabalhando numa profissão que talvez seja, entre aspas, mais simples do que você tinha no Brasil. Então é só você observar, pesquisar nas redes sociais, você vai ver isso.
As pessoas elas estão satisfeitas às vezes desenvolver um trabalho mais simples, somente de início, a hora que você chega no Canadá, desenvolver um trabalho mais simples que está aquém das suas habilidades profissionais, mas você já está ganhando bem. Todo tipo de trabalho aqui é valorizado. E outra, eu vou colocar 2 links na descrição desse vídeo a respeito de algo interessante para você que está assistindo, que você pensa em migrar para o Canadá, ou você fala assim, será que o Canadá, será que talvez eu vou dar uma olhada em outras opções para ver o que tem, né, de opção. Algo interessante em relação a salário, imigrante versus canadense, a pessoa que nasceu aqui, né? O Canadá, se você olhar no ranking dos países que tem o menor, que eles chamam de menor gap, ou seja, a menor diferença, vou colocar na tela, a menor diferença entre eu sou um gerador salário... automático, eu sou um gerador de caracteres. Obrigado. Essa tela já é pequena, esse é um papel pequeno. Então eu vou colocar na frente aqui, ó. Eu vou estragar o vídeo, eu vou colocar o Canadá é um dos países que tem o menor gap entre salário de imigrante e salário de canadense. Tá aqui, ó, 4% só de diferença 4%. Entre um imigrante e um canadense. É muito pouco, né? Você pega países da Europa... Portugal, vamos pegar Portugal? Quase 30% de diferença entre um português e um brasileiro que migrou para Portugal. Se eu não me engano, Estados Unidos, até os Estados Unidos, né? Que isso é 15%. 15%, tá aqui, ó, cara, 15%. Então, assim, e tem um outro estudo também, estudo de 190 páginas, eu fiquei dando uma lida nele, e você vê que o Canadá, dê uma olhada, abre o PDF, 190 páginas, em diversos fatores, vai a fundo mesmo. Você vê que o Canadá sempre está bem posicionado nessa questão entre o imigrante ter oportunidade no mercado de trabalho junto com o canadense que nasceu aqui. Porque aquela coisa, cara, quando você está falando eu vou embora do Canadá, é que nem você falar, eu vou cancelar o Netflix. O que você vai assinar no lugar? Qual é a alternativa? Qual a alternativa ao Netflix? Tem um outro Netflix? É verdade que tem gente que está falando que tem o Amazon Prime, tem o YouTube que é gratuito, mas assim, né, vamos falar sobre imigração, né? Você fala assim, eu vou sair do Canadá. Vou sair. Você vai para onde então? Vou para Portugal. Ó, a diferença de salário em Portugal é de 30%. Segundo essa estatística aqui estatística séria, né, oficial, a respeito de salário de imigrante. Então, assim, eu sinceramente, minha opinião, assim, não é porque a gente mora aqui, a gente grava vídeo do Canadá. Quem acompanha a gente há um tempo sabe a nossa opinião a respeito do Canadá. A gente adora o Canadá. Agora, eu não acho que essa pesquisa, eu não acho que isso daí com os brasileiros é o que pega. Que vai acontecer. A gente conhece, a gente trabalha com isso há 15 anos. A gente conhece o mercado brasileiro muito bem. A grande maioria não volta. A gente sabe que não é só uma pessoa voltou, vira notícia. A gente não sabe, a gente sabe que não é por você não poder exercer a sua profissão aqui ou ter dificuldade de exercer a sua profissão aqui. A gente sabe que não é isso. Por exemplo, na área brasileiro VIP, não vem pra cá por isso. Por exemplo, na área VIP, a gente tem centenas de clientes no Canadá, centenas de clientes se preparando para vir para o Canadá. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que voltou para o Brasil. Eu também. E não tinha imigrado ainda, estava com um estudante e decidiu voltar para o Brasil por motivos pessoais. Não foram motivos objetivos contra o Canadá. Sim. Caso. Até vocês que estão na área VIP, centenas de clientes que a gente tem na área VIP. Inclusive, a gente vai abrir inscrições para a VIP nessa quinta-feira, agora, dia 21 de abril. Pessoas que estão na área VIP, na comunidade nossa, quantas pessoas vocês conhecem? Quantas pessoas vocês conhecem que estão no Canadá, que acabaram de migrar e quantas estão voltando? É difícil de você conseguir lembrar alguém que está voltando. É muito difícil. É difícil. E outra, em relação ao custo de vida, também. Dê uma olhada nos nossos vídeos. Se você chegou agora, dê uma olhada nos nossos vídeos. Quem acompanha a gente há um tempo sabe que isso daí, assim, é o que a gente falou, assim. Depois da pandemia, né, esse negócio de o pessoal fica falando, inflação, não sei o quê. Hoje em dia, 2 anos depois, a gente gasta menos aqui em Calgary, muito menos. Mesmo com a inflação. Mas muito menos. Inflação, né? Comparado em 2019, quando a gente estava em Vancouver. Porque a gasolina é mais barata aqui também, né? Tem isso. Então compensou, né? A gasolina compensou. Imposto para nossa empresa, tudo. A gente gasta muito menos dinheiro aqui, mesmo com tudo isso que aconteceu nos últimos 2 anos. Que não é um problema do Canadá, é um problema do mundo. Esse problema de inflação, né? Gasolina alta é um problema do mundo, né? Não é o Canadá. O Canadá, pelo contrário, a gente está aqui numa província que poderia sustentar o Canadá inteiro com
petróleo, gasolina, gás natural. Totalmente. É um país muito rico, até trigo, né? Da parte de trigo, né? O pessoal está preocupado com isso daí, né? Aqui também em Alberta tem trigo suficiente para alimentar o país inteiro. Então, ó, uma coisa interessante, né? Taxa de retenção, para vocês terem uma ideia. É legal, tem uns dados legais. Taxa de retenção. Pessoal, onde vocês acham que a gente tá? Que país que você acha que a gente tá? Tá nevando e tem um carro com uma bandeira. Dia 18 e 19, segunda e terça-feira, a gente vai fazer uma masterclass sobre o Plano Canadá. A gente vai dar passo a passo do Plano Canadá. Na quarta, no dia seguinte, a gente vai fazer uma live. Então anote na sua agenda aí, dia 20 de abril vai ter uma live. E no dia 21 de abril a gente vai abrir inscrições para a VIP, a nossa plataforma de ajuda de brasileiros no Plano Canadá. E como que faz para participar da Masterclass? Eu tenho que pagar alguma coisa? Não, evento online, gratuito, você assiste a hora que você quiser. planocanadá.com. A última, eles analisam 5 anos. Você chegou no Canadá como imigrante, conta 5 anos de você morando no Canadá. Você ficou no Canadá ou você voltou? Então essa taxa de retenção é entre 2014 e 2019. Foi a última taxa de retenção. Voltou. De 10 pessoas, voltou. Ou seja, é uma taxa de retenção, vamos aproximar, Caio? Vamos fazer um aproximado? De 90%. Essa pesquisa está falando que a taxa vai cair para 70%. Acho é impossível, é muito difícil. Eu acho muito improvável. Vai ficar gravado esse vídeo, né? Exatamente. Vamos ver se daqui 2 anos o que vai acontecer, né? Então, 90%. Províncias que mais retêm imigrantes, ou seja, a pessoa chega na província e continua na província. As 3 que mais retêm imigrante. Ontário, que é a principal província do Canadá, a mais rica, que nem o Caio falou, 49% dos imigrantes vão para Ontário. 93% de taxa de retenção. Em segundo, a província que a gente morou por quase 20 anos, British Columbia, 89,7%. E na segunda posição ainda também, devo um empate técnico. 89% também. Alberta, a província que a gente mora hoje, 89%. Terceira posição quase junto com a segunda posição. Então você tem aí 90% ou mais de 90% de taxa de retenção nas 3 principais províncias do Canadá. Em termos de cidade, tem algo interessante, né? Quando você pega cidades, a taxa de retenção de cidades, a maior taxa de retenção de cidades para imigrantes da categoria econômica, que são os brasileiros, né? Porque a imigração é dividida entre a parte humanitária, né? Refugiados, tudo, parte familiar, se você casa com um canadense, e a parte econômica, que é presente, tudo, programa provincial. A cidade que mais teve, que tem a melhor taxa de retenção é aqui em Alberta, Edmonton. Edmonton, que é a capital mais de do que Alberta, Vancouver aqui. E Toronto. Mais do que Vancouver e Toronto. Ou seja, tem bastante emprego. A pessoa lá É não o que sai. segura, exatamente. É o que segura a pessoa emprego. Porque se você cruzar com aquele dado de que a maior retenção de estudantes internacionais no Canadá é em Alberta, você fala assim, é a economia que segura. É aquilo que a gente fala, é a economia que segura a pessoa na província. Você vem pra cá, você começa a trabalhar, você cria uma rotina e aí você fala, não, eu gostei Você daqui. ganha bem, custo de vida bom. É um número muito alto, essa que é a verdade, é um número muito alto. E é interessante, a gente tava passando lá atrás, ó, que você estava falando, cara, eu vi uma construção e tá lá, apartamentos, eles estão terminando, apartamentos a partir de 100 e poucos mil dólares canadenses. Só em Alberta você consegue, numa cidade tão bem organizada, tão rica, organizada, com salário alto, você ainda consegue comprar apartamentos aí na faixa de 200 mil, né? Inclusive a gente estava passando perto desses apartamentos, tem uma seguidora nossa que falou que... É verdade, é verdade. É por aqui, ó, que ela passou. Eu né? acho que é lá, naqueles apartamentos de lá. Porque é o seguinte, saiu um artigo da CBC, a principal rede de comunicação aqui do Canadá, inclusive foi a primeira entrevista que a gente deu foi para a CBC anos atrás, quando a gente tinha um site sobre o Canadá, né? A Radio Canada, né? E olha só o que eles disseram, o que faz o imigrante ficar, o que faz o imigrante se manter no lugar é, primeiro, perspectiva de comprar uma casa, de ter uma casa. Todo mundo que está assistindo está falando, é verdade, eu quero ir para o Canadá, eu quero fincar minha bandeira, né, no chão, né? E também comunidade amigável, né, um lugar agradável, que você se sente bem, né, com vizinhança boa, infraestrutura boa. E é mais ou menos, parece que eu estou falando isso e a gente está olhando aqui exatamente o lugar que a gente mora, né? Um lugar seguro, tranquilo, affordable, que eles falam, quer dizer, ainda dá para você comprar uma casa, dá para você ter uma vida do ponto de vista economicamente balanceado, né? Então, e adicionado a isso, tem um dado que eu acho que é um dado que vai contra essa pesquisa, que é a taxa de desemprego.
com todo o problema que a gente teve no mundo, com tudo que aconteceu no Canadá e no mundo dos últimos 2 anos. O Canadá agora, numa pesquisa feita semanas atrás, a taxa de desemprego do Canadá é a menor desde 1976, quando eles começaram a contar. É óbvio que tem muita gente recebendo dinheiro do governo, mas isso não impede da pessoa falar assim, não, ou eu estou recebendo dinheiro do governo, sim, ou eu estou trabalhando. Ou seja... Ou a pessoa perdeu o emprego e tem um emprego mais simples. Tem um emprego mais simples, mas está trabalhando. Ou seja, isso daí não é um motivo você falar assim, então eu vou embora do Canadá porque aqui não tem emprego. Não, o Canadá, do ponto de vista de mercado de trabalho, é um dos melhores lugares do mundo hoje para você se estabelecer. Sabe o que eu acho com também? Com todos os problemas, a gente não está ignorando os problemas econômicos que estão acontecendo no mundo. Mas assim, comparando, né, cara? Comparando com outros países. Né? Porque você vai sair do Canadá, você vai para algum lugar. Sabe o que eu acho também? Essa pesquisa foi feita com que eles chamaram de imigrantes jovens. Eu acho que é uma coisa também isso do jovem de hoje em dia, de você não um comprometimento. Que eu tava, sabe por quê? Eu lembrei disso porque eu tava vendo inclusive uma entrevista ontem no YouTube, que a pessoa falou assim, as empresas estão tendo dificuldade de segurar funcionários. Que o jovem já quer para outra. Ele quer para outra. Ele não tá gostando de lá, não gostou da empresa, ele pega e troca. Tudo hoje em dia, você tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido, é muito dinâmico. Tudo, se você não gosta, você troca. O meu filho, assim, com 12 anos, eu falo, você precisa ser persistente. Olha para sua mãe, olha para o seu pai, olha para o seu tio, olha para as pessoas da sua família. Eles tiveram persistência. Mesmo em momentos difíceis, vocês estão assistindo, estão concordando, é verdade, né? Assim, eu quero me demitir hoje, eu quero pular em cima do meu chefe hoje. Mas não, eu vou ser persistente, eu vou terminar esse capítulo na minha vida. Então, sabe, eu acho que se você pergunta para os jovens isso, eu acho que naturalmente você vai ter esse tipo de resposta mesmo. Mas não é nem só com imigração para o Canadá, acho que é com tudo. A maioria das coisas, o jovem hoje em dia, ele não tem aquele negócio de, sabe, de, né, eu vou até o final com isso, eu vou ver as coisas a longo prazo. Né? Porque tá muito dinâmico, né? O mundo ficou muito dinâmico. Quando a gente era criança, os tiozões da nossa época, eles ficavam na mesma empresa por 20 anos, 25 anos. Você consegue imaginar hoje uma pessoa entrando numa empresa aqui no Canadá e ficando por 25 anos? Não dá pra imaginar isso, né? E outra, eu acho que também, em termos de... Se você fala assim, não é que nem questão de certo ou errado, entendeu? O mundo, ele tá assim hoje, ele tá mais dinâmico, entendeu? É assim que tá funcionando. Só que uma coisa é você chegar a trocar de emprego porque você não gosta. Outra coisa é você passou anos da sua vida fazendo um projeto de imigração, você imigrou, não sei o que, você se dedicou, fez isso, fez aquilo, para depois do nada você largar. Não é assim. Imigrar não é uma troca de emprego. É um comprometimento muito maior. E às vezes o resultado você não pega de início, né? Você precisa ser persistente, né? E até eu peguei uma frase que eu vi na internet que eu acho muito boa. As pessoas são mestres em complicar a própria vida e depois justificar essa complicação. E olha que interessante, essa semana teve um debate interessante na nossa comunidade da área VIP e a pessoa colocou lá um artigo dizendo que o custo de vida subiu aqui em Calgary, está mais caro. Assim, só um parênteses, não só em Calgary, o mundo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, todos os lugares está mais caro. Eu acho que é aí no Brasil, né? Imagino que é aí no Brasil também, né? E a pessoa estava usando dessa justificativa, desse artigo, para cancelar o plano Calgary. Eu não vou mais para Calgary. Já não compensa mais tanto. Esse artigo está falando que subiram as coisas. E eu até respondi nesse debate dizendo, sim, aqui subiu, mas se você comparar com as outras cidades do mundo, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, você vai ver que Calgary ainda continua com uma relação muito boa de salário e custo de vida, principalmente custo de moradia, quanto você vai pagar de aluguel, quanto você pode comprar uma casa. Salário médio. Então às vezes as pessoas, para fechar isso, né, vamos dar a volta completa agora, cara. Sim. A gente está até inclusive voltando para o nosso bairro, né? Vamos dar a volta completa. A gente não estava falando que um artigo que eu vi da pesquisa que as pessoas vão embora do Canadá, isso daí então eu vou cancelar meu plano no Canadá. É a mesma coisa desse artigo de Calgary, né? Por causa de um artigo que eu vi que subiram os preços, eu já vou tomar, sabe? Acabou. Acabou. Às vezes a pessoa só quer justificativa para jogar a toalha. Para jogar a toalha. É normal. A gente
sempre viu isso acontecer. Sempre quando tem uma notícia ruim, ou a pessoa vai atrás de notícia ruim, né? Fala assim, Pra justificar, pra né? justificar. Mas não coloca num contexto que nem a gente Não. acabou de colocar pra vocês nesse rolê na neve. Eu, assim, ó, a gente já faz isso há muito tempo. Essa pesquisa não bate com os brasileiros. Com a comunidade brasileira. Ou pelo menos as pessoas que seguem nosso trabalho de perto, os nossos clientes, né, da área VIP, né? E a gente não tem medo de dizer isso, porque é o seguinte, hoje em dia em rede social não tem mais como você tem que ser muito sincero, você tem que ser muito objetivo, você tem que ter informação, você tem que ter conhecimento para poder falar. Sabe por quê? Porque se você fala qualquer coisa errada, as pessoas vão falar, não é bem assim. Eu tô vendo que tem um monte de gente indo embora do Canadá. A verdade é que é o contrário. A gente não tá vendo nenhum brasileiro falando que quer ir embora do Canadá. Essa que é a verdade. Não, cuidado pra até falar isso, né? Porque não, eu vi uma pessoa no WhatsApp, mas peraí, de taxa quantas? De retenção de 90%. É de quantas você Sempre viu, a né? cada 10 vai ter uma. Eu acho que com brasileiro, é um chute, não é aí já não é uma opinião. Talvez com brasileiro seja menor, tá? Porque os brasileiros se adaptam muito bem. O brasileiro é bom trabalhador, O brasileiro chega aqui, agarra no emprego, dá valor para aqui, dá valor para segurança, dá valor para organização. Os brasileiros é uma comunidade aqui no Canadá que finca e fica, né? Não só aqui no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa também. Né? Sim, exatamente. É isso, tá vendo, né? Sobrevivemos, não escorreguei. Você dirigiu muito bem, viu, cara? Eu honrei a minha carteira. No começo eu tava preocupado, mas eu tenho que dizer pra você honrou a sua carteira de motorista. Obrigado. Você dirigiu como um piloto de rally. Piloto de rally. Eu exagerei, né? Pessoal, tá muito, é tranquilo dirigir assim. Eu exagerei. Não, piloto de rally não. Você dirigiu como um bom motorista. Como um bom motorista. Obrigado. Foi seguro. Você foi seguro, você foi tranquilo. Sim. Você não apavorou a hora que começou a nevar mais. Não. Tranquilo, seguro. Exatamente. Pessoal, gostou do vídeo? Dá o like. Compartilha esse vídeo com outra pessoa que falou que não vai mais pro Canadá porque viu uma tal de uma pesquisa. E olha só, segunda-feira, dia 18 e na terça-feira, dia 19, a gente vai fazer uma Masterclass sobre o Plano Canadá. É um evento online e gratuito. Basta você escrever em planocanadá.com. Na quarta-feira a gente vai fazer uma live até para responder dúvidas. Às vezes surgem algumas dúvidas da Masterclass, porque na quinta-feira a gente vai abrir inscrições para a nossa plataforma de ajuda de brasileiros no Plano Canadá, que é a área VIP. Então, fique atento, se inscreva agora em planocanadá.com, que todas as atualizações, tudo que for acontecendo aí nessa semana, você vai receber uma notificação. Exatamente. Então, muito obrigado e a gente se vê no podcast desse domingo. Tchau. Tchau.